Olá, piscianos! Pessoas sobre o signo de Peixes, seja Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Como vocês estão? Espero que estejam maravilhosos e que tenham passado muito bem ultimamente. Eu fiquei umas 2 semanas mais ou menos sem postar nada, porque eu estava desenvolvendo aqui uma outra metodologia, porque eu utilizo uma metodologia própria para as tiragens do tarô, eu não sigo o padrão geral. E eu estava desenvolvendo uma específica para relacionamentos, então nessas leituras agora, que eu estou fazendo essa semana, né, ontem e hoje, eu tô fazendo um plusinho extra para relacionamento, tá bom? No final vocês vão ver, espero que gostem. É uma leitura atemporal, essa agora geral, e que se não ressoar com a situação de vocês, com o momento de vocês, vocês podem compartilhar para que outras pessoas se beneficiem dessa leitura. Clica no sininho, siga o canal se você gostar, se achar que deve, é um canal novo. Agora eu vou postar com mais assiduidade, né? E sempre trazendo novidades. Quem preferir uma leitura particular, pessoal, em situações específicas, na sua própria energia, é só me inscrever ali nos comentários ou ver os meus contatos na descrição do vídeo, tá bom? E aí a gente marca e a gente tenta te ajudar da melhor forma. Meu nome é Flávia, para quem caiu de paraquedas, eu sou terapeuta holística e eu gosto de utilizar o tarô como ferramenta de autoconhecimento e nos arquétipos sobre um prisma da psicologia junguiana também, né? O mundo. Essas leituras aqui vão com base no inconsciente coletivo, né? Já que eu tô fazendo para geral e vocês são indivíduos diferentes uns dos outros. Eu não posso adivinhar o que está se passando aí, quais são as suas demandas de hoje, mas espero que a mensagem aqui do universo, através da simbologia das cartas do tarô, te ajudem de alguma forma a clarear aí o seu momento, o seu problema. Às vezes não é um problema, você acha que é. Vamos lá, o mundo, agora o louco. Gente, arcanos maiores, estou gostando. Caiu, eu vou aceitar todas elas. 3 de copas, que eu já estava embaralhando antes. 7 de copas, essa tiragem geral, e a rainha de paus. O que será que a gente vai falar aqui, hein? Piscianos. Os astros aí estão algum elemento novo entrando em peixes. Mercúrio, será? Rainha de ouros. Vou até avisar que as leituras aqui têm saído muito emocionais. E a extra que eu tô fazendo no final para relacionamento mesmo, elas têm saído muito boas, sabe? Muito boas. Vamos ver o que acontece com o momento de vocês aí. Deixa eu cortar e tirar e não esperar apenas cair, tá? 9 de paus. 2 de espadas. Desafios aí, hein? 9 de copas. Eu adoro receber um copas aqui, um 9 de copas. Cavaleiro de ouros. Vocês estão começando aí. 8 de espadas. Ô, peixe, qual é a demanda aí que vocês estão... A justiça, confie. Seja lá qual a demanda for que vocês achem que não esteja boa e que esteja tirando a paz de vocês, né? 10 de copas. Tem 9 e 10 de copas aqui. Será que estamos falando de relacionamento? Talvez. Pajem de espadas. Talvez. E o 5 de copas. Bom, o fundo do deck é um pajem de paus. Então tem uma intenção aqui, um sentimento, um pensamento de uma nova atividade, pode ser uma nova atividade, uma mudança de casa, de trabalho, alguma mudança na sua vida, mas no estágio ainda inicial de projeto. Bom, para alguns, né? Vocês começam aqui com talvez finalizando um ciclo, porque ele se completou, mas não acabou.
ele se completou porque ele chegou no máximo onde poderia chegar, tá? Tem aqui a carta do mundo, os 4 elementos. Talvez você tenha fechado esse ciclo para começar alguma coisa nova, porque aquela fase acabou. Não necessariamente foi ruim, pelo contrário. Se alcançou a casa do mundo, né? A carta do mundo, o arcano maior, é sinal de que foi pleno, realizado, você atingiu todos os objetivos e, portanto, está na hora, talvez, de chegar numa nova jornada, de se jogar numa nova jornada. O que está passando aí pela sua cabeça? O que você tem de ideia que ainda não está palpável para concretizar, que você vai iniciar, que vai correr riscos, ainda não tem um plano definido, mas qual é a sua ideia? Qual fase da sua vida? É profissional? É pessoal? É de relacionamento? O que finalizou aqui brilhantemente e que vai te fazer se jogar para uma nova ideia, perspectiva, atividade? Pode ser que seja de relacionamento essa tiragem, tá? Mas você pode adequar aí para o seu momento, porque quando você finaliza e você se joga para uma nova perspectiva, você agrega pessoas para a realização, tá? Tem aqui uma complementação de que você não está só. No entanto, apesar de você saber que não está só, de que há pessoas, companheiros, amigos, que podem ser família, podem ser pessoas de relacionamentos mesmo românticos e tudo, te ajudando nesse processo de começar uma nova jornada, você ainda tem um sentimento de ficar apegado ou pensando lá naquela situação anterior que você já finalizou porque não tinha mais o que fazer e foi de forma produtiva, não foi de forma triste, foi de forma de completude. Só que você está pegado ainda, talvez, a alguns sentimentos daquela fase lá, que é uma fase que já passou. Eu ia falar remorso, não é remorso não. Remorso é quando a gente faz alguma coisa ruim, é um ciclo de copas. Quando a gente fica ali memorizando com aspecto de saudade, saudosismo, pode ser, tá? Saudosismo. Só que aí, para você seguir em frente, você precisa ter uma energia mais de ação, de fazer, de acontecer, de jogar por todos os lados. Se eu não tenho ainda uma ideia palpável, um plano de negócios ou um plano de relacionamento estabelecido para essa nova ideia, eu tenho que me mover de todas as formas para que isso aconteça. E aí tem, olha que bacana, 2 rainhas aqui. A rainha de paus e a rainha de ouros. Sabe? São 2 sentimentos de quem sabe fazer e acontecer na ação, trabalhar, né? O elemento fogo e o elemento terra que te traz o pé no chão, daquela rainha que sabe articular, fazer, materializar e também se sentir empoderada para começar. É a pessoa que, ó, eu sei, faço, aconteço e realizo. E aí, talvez por aquela questão de você ainda ter algum apego, uma lembrança lá do sucesso que você teve, seja qual o âmbito da sua vida seja, você tem que ter a noção de que você vai ter novos desafios. E que quando você pensa que está na realização plena, os desafios vão aparecer. Mas isso é normal para quem se joga numa nova aventura, né? Não é no sentido de aventura ruim, é no sentido de ser uma coisa nova e que ainda não está palpável. Você faz, acontece e você tem novos desafios, e esses novos desafios talvez te obriguem a tomar decisões que você não queira tomar, tá? Só que se você não tomar essas decisões, você não vai chegar à sua realização, à sua celebração, à sua satisfação plena no campo emocional.
Você precisa enfrentar as dúvidas, as questões, os desafios, as inseguranças, tudo que a sua mente está colocando de caraminhola na sua cabeça, você precisa esclarecer e enfrentar isso para poder ter essa realização. Porque essa realização vai vir de um trabalho, talvez de formiguinha, fazendo passo a passo, devagar, com constância, com consciência. Porque se você não passar por essa fase aqui bem resolvida, tá? De resolver as caraminholas da sua mente, fazer as escolhas necessárias, ter os esclarecimentos necessários, todos os elementos necessários para continuar nessa sua nova ideia ou projeto, você vai ficar numa dúvida que vai te trazer pesadelos, vai te trazer demandas desnecessárias. Se você tem a força da realização, elemento fogo, e da materialização, de saber como utilizar bem os seus recursos, sejam eles financeiros ou de ajuda, por que você não define logo naquele estágio inicial o que tem que ser feito? Por que você vai esconder aqui? Não vai querer ouvir, não vai querer fazer? Entendeu? Isso é o que vai definir todo o trajeto depois. Senão você vai cair aqui, ó. Na insegurança, na dúvida, no pesadelo, no cérebro pensante, na exaustão mental. De qualquer forma, a vida vai te ajudar de alguma forma, porque tem um arcano maior aqui da justiça, ou seja, ela vai, se você passar por esse processo sabendo trabalhar todos os elementos que você tem, né? Porque você já traz todos os elementos, o conhecimento, a experiência lá do seu passado. Porque você começa aqui com a quarta do mundo, com a realização máxima. Então, se você conseguir trazer isso e trabalhar, você consegue aqui de realizar o que é seu, o que é determinado para ser seu. E aí, aquele início de relacionamento que você fica bloqueando ali por não fazer decisões, que pode ser em qualquer campo, aqui a gente pode falar também de relacionamento amoroso, você trabalhando isso, você consegue o que é teu por direito e chega no ápice do seu conforto emocional. E se for relacionamento, um novo relacionamento, a sua nova jornada, você chega no ápice da sua realização. Talvez você esteja pensando nesse movimento do cérebro que fica te colocando minhoquinhas e que te obriga a tomar decisões. Talvez você se preocupe muito com opiniões alheias, tá? E talvez você ache que essa sua nova ideia seja uma situação infantil. Tipo, alguém que finalizou um relacionamento, um casamento, que já teve filhos e finalizou de alguma forma, tá? Bem, e aí cai num novo relacionamento. E a pessoa se sente aquele adolescente apaixonado, assim. Então ele fica achando, será que não é uma atitude infantil minha, talvez? Isso pode ser também para o âmbito do trabalho, quem finaliza uma carreira, uma estrutura e aí está na fase de se aposentar e quer se jogar numa nova atividade. Geralmente uma atividade que lá atrás era uma atividade que aquela pessoa queria fazer de coração, mas por questões de escolher entre o certo para a vida, de pagar contas e as idealizações, acabou escolhendo. Muita gente faz isso em concurso público, né? Faz o concurso público, mas tem a carreira do coração que gostaria de ter seguido, seja lá com empreendimento, como empreendedor, como artista. E aí, quando se aposenta, busca essa nova atividade. Então, você pode pensar, será que eu não estou sendo infantil, trazendo essa lembrança do passado, essa nostalgia do que eu queria ter feito e não fiz? Reflexão. Se você não cuidar
da mente que tá te trazendo essas questões no plano racional, tá? Se você deixar que isso sobreponha a sua energia de fazer, de acontecer, o elemento fogo, a sua energia de ter a coragem para iniciar algo novo, sem prestar muita atenção em mexericos e sem achar que a sua vontade genuína seja infantil. Genuína não quer dizer que seja infantil, tá? Você vai, olha, se desapontar talvez consigo mesma, esperando algo que pode não chegar, ou que chega e você não aproveita, e depois você vai sentir remorso pelo não feito. Deixa eu ver o fundo do deck aqui, ó, página de paus, lembra? É aquela pessoa que sai em busca de fazer a nova ideia, novo projeto, a mudança necessária. Qual é a mudança necessária na tua vida que você tá aí criando caraminholas, achando que é boba? Vou repetir. Um desejo genuíno não significa um desejo infantil. Eu vou até anotar, peixes, porque vai ser o título aqui do vídeo e eu acabo esquecendo depois. Peixes. Um desejo genuíno não significa um desejo infantil. Porque uma forma diferente de pensar aqui também nesse 6 de copas, não seja só uma saudade da vida que você tinha, que passou e que finalizou brilhantemente. Talvez seja você conversando consigo mesmo, com a sua criança interior, do que você gostava de fazer para agora você embrenhar numa nova situação, tá? Um desejo que ficou guardadinho lá atrás. Talvez seja isso também, para alguns, é uma forma de visualizar essa tiragem, que aliás eu achei essa tiragem muito bacana, eu gostei dela. Se você seguir essas dicas que eu falei, de atenção, do cuidado com essa mente que fica criando caraminholas, para evitar uma decepção consigo mesma, um remorso, você vai colher os frutos necessários que você queira. E esses frutos, mesmo que seja numa atividade, que você se jogando numa atividade profissional, tá? Isso vai te trazer esses ápices no campo emocional também. Entendeu? Isso vai te dar um conforto, por quê? Porque você está trazendo à realização algo que talvez seja antigo, que você tinha deixado para trás, para seguir uma vida mais confortável, mais tradicional, e que pudesse trazer uma... Não é um conforto, mas talvez assim, olha, eu me sinto segura dessa forma. Eu me sinto seguro dessa forma. Peixes, eu tô gostando aqui, hein, dessa sua leitura. Espero que você goste das dicas. Agora, como eu falei, eu vou fazer um extra aqui para relacionamentos, independente do assunto aqui da sua tiragem geral. Essa aqui eu também desenvolvi um método próprio de fazer, da mesma forma que é geral, com outra carta. Aqui eu gosto de usar o tarô mitológico, que é o que eu uso há 20 anos, né? Que eu usava só pra mim e pras amigas. E agora eu comprei este aqui, que é lindo, com as imagens do Egito, né? E de toda a mitologia egípcia que eu gosto. E aí eu tô usando só os arcanos maiores, que são as cartas dos karmas e dharmas, né? As cartas da vida. E tô usando apenas o naipe de copas, que é o do elemento água, que é da emoção, dos relacionamentos, do amor. E eu tô fazendo isso por quê? Porque eu acho que a gente tá num mundo agora em que, se a gente conseguir entender e alinhar essas questões emocionais, todas as áreas da nossa vida, elas também, por conseguinte, elas vão se ajustando, tá? E eu percebi que muita gente tá numa demanda aí
querendo ou curar, ou se apaixonar, ou ter um novo relacionamento, que é um parzinho, entendeu? E é isso. Então vamos lá. E eu jogo diferente também, eu já não desço todas as cartas. A gente já começa com a carta da força, e eu vou tirar uma outra aqui para combinar com ela, para entender o que você precisa controlar dentro de si, que impulso que é esse que você precisa equilibrar, do mental com o instintivo, ou do humano com mais instintivo animal. O que você precisa equilibrar aí e por quê? Então, caiu umas duas cartas aqui, um 6 de copas, ó. Tô falando, gente. A tiragem geral, 6 de copas. Você buscando alguma coisa do passado, lembrando ou trazendo uma lembrança do que você gostava na sua infância, na sua criança interior. E aqui cai de novo o 6 de copas. E aqui talvez você se reconectando consigo mesmo, tá? Caiu de novo, então... Só que aí, gente, quando você consegue equilibrar a sua questão instintiva, né, mais com a questão do mental, do raciocínio, o equilíbrio que aparece aqui na tiragem geral, o que vem? Aqui o Cavaleiro de Copas, vem novas propostas, novos convites, novas ideias para materializar. Aparece alguém que vai querer ser parceira nessa sua jornada. Tô gostando disso, hein? Porque tá completando bem aqui essa tiragem do relacionamento. Vamos querer saber mais sobre a questão desse cavaleiro. Deixa eu cortar aqui. Tá, que essa carta escorrega muito e eu fico tomando conta para ela não espalhar. O 9 de copas, que aparece também na sua tiragem normal, ó, tá? Esse cavaleiro vai te trazer uma proposta mesmo, que vai te trazer uma realização emocional muito grande. Como aqui estamos falando de relacionamentos, falando aqui de amor, se você está casado, está em algum relacionamento, pode ser que venha uma nova proposta dentro do relacionamento que você já tem. Talvez você precise curar alguma coisa que pode estar te fazendo ter o domínio, o equilíbrio sobre dois aspectos seus, tá? Agora, se você for solteiro, vai aparecer alguém aí te fazendo uma proposta, uma paquera, e que vai te trazer essa realização emocional aqui, bacana. O fundo aqui do deck tá a justiça, que também caiu aqui, ó. Justiça aqui, justiça aqui. O que é seu tá determinado aí. Vamos ver mais o que caiu aqui. Caíram 4 cartas. O mago. Realmente isso tá... Não é só uma questão física, do plano emocional, mas que é uma energia muito maior do que até você esperava e que traz a celebração. Aqui tá de novo dizendo que você não está sozinho. E olha que coincidência, gente. De novo, mais uma carta que caiu aqui na tiragem geral, 3 de copas, caindo aqui para o relacionamento. Ou seja, você não está só, vai aparecer essa parceria, essa proposta, esse convite, e que vai te trazer esse conforto emocional muito grande, desde que você cure o que tem de passado aí, que você trabalhe, que pode ser uma autocura, um perdão consigo mesmo por algum motivo. Por quê? Porque você vai saber administrar os seus sentimentos na medida que você
Trabalhe o seu interno, as suas inseguranças que podem estar ligadas a uma questão passada, que pode ser da infância, de você com você mesmo, você se reconectando com a sua criança interior, com as suas experiências anteriores e que pode te trazer talvez alguma insegurança. Mas a lua com o mago, a gente pode ver que tem também uma energia muito maior te ajudando nisso tudo, nesse processo. E para finalizar, porque é uma tiragem rápida, né? Extra complementar para relacionamento, não é uma tiragem toda só para relacionamento. Caiu mais uma carta aqui, ó. E vem a completude com 10 de copas, que também está aqui, tá? Isso, gente, é assim, é o que eu falei no início, que a gente resolvendo essas questões emocionais de relacionamentos em busca de parcerias e trabalhando questões internas de cura e autocura para as oportunidades que aparecem, anda em conjunto com todas as outras áreas da sua vida. Tá aqui 10 de copas novamente. Então aqui 9 e 10 de copas, que também está na tiragem geral de 9 e 10 de copas, assim como outras cartas também está nessa tiragem geral. Então, gente, é só correr por abraço, porque as duas estão com 3 de copas, 9 de copas e 10 de copas. E aí, você resolvendo essas questões que saíram aqui também em 6 de copas nos dois, pensa aí, interioriza consigo mesmo, veja quais são as questões que você tem que trabalhar, quais são as inseguranças, da onde isso vem. Tenta fazer uma meditação, ficar tranquilinho, ver da onde isso vem. Se precisar fazer uma terapia, que isso pode ajudar, ou uma meditação, ou alguma outra atividade que te traga para o centro, para o agora, e que você consiga visualizar o que trabalhar para que tudo isso se concretize, porque a tiragem está linda. E é só isso que eu tenho para falar para vocês, peixes. Já que vocês são tão ligados com os aspectos espirituais, essa lua e esse mago aqui, ó, aproveite o que vocês têm dessa conexão com a energia extra e superior para trabalhar essas questões e concretizar o que o cavaleiro está te trazendo. Gostou? Eu adorei. Aproveite o amor, tá? Que tá chegando para você. Se você quiser uma tiragem individual com a sua energia individual, eu faço tarô como parte de terapia holística, né? E a gente trabalha aqui os arquétipos e os inconscientes, porque a energia que vem do tarô, que aqui no geral tá do inconsciente coletivo, quando a gente trabalha a sua própria energia, é o seu inconsciente vindo à tona, trazendo a clareza necessária para você seguir a sua vida, que a vida é prática, né? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.